Irmãos, quero convidá-los a abrirem as Sagradas Escrituras no texto de Atos, capítulo 17. Atos 17, irmãos. Atos, capítulo 17, versículo de 23 a 25. Atos, capítulo 17, versículos de 23 a 25, e eu convido aos irmãos que façam esta leitura conjuntamente. Leiamos, irmãos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Oremos, irmãos. Pai, na tua presença estamos, Senhor, e reconhecemos que não há privilégio maior dado aos homens do que este, de poder abrir as Sagradas Escrituras e meditar nelas. Não há privilégio maior, Pai, do que passar tempo na tua presença, meditando na tua lei. E nós reconhecemos isso, Pai, e consideramos que este dia é o principal dia da semana, porque nele, além de Jesus Cristo ter ressuscitado nele nós temos a oportunidade de meticulosamente estudarmos a tua palavra, ouvirmos a instrução da tua lei e buscarmos nesta instrução um instrumento para dirigir a nossa vida diante dos desafios éticos, morais e espirituais pelos quais nós passamos semanalmente. Por isso, Pai, tu mesmo que inspiraste Lucas a escrever esta porção das Sagradas Letras, que este mesmo Espírito venha sobre nós nesta noite, dando-nos o entendimento das Sagradas Escrituras e o poder para vivermos segundo os ditames da Tua Palavra, Senhor. Realiza isto, Pai, no meio da Tua igreja nesta noite, para o nosso bem e para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos e amigos, nós temos diante de nós, pelo menos, mais 3 anos de reflexão bíblica. Nós temos proposto para a igreja passarmos, pelo menos durante esses 5 anos, refletindo sobre as máximas da Reforma Protestante. Só a Escritura foi o que nós estudamos no primeiro ano. Só o Cristo foi o tema que abordamos ano passado. E para este ano, o tema de reflexão teológica, de pregações, de estudos bíblicos, é só a graça. Isto porque consideramos, irmãos, que no mundo no qual nós vivemos hoje, no curso histórico da igreja cristã no Brasil hoje, é de suma importância nós meditarmos sobre o conceito bíblico da graça divina. E para tanto, eu convido aos irmãos terem os seus olhos postos exatamente em Atos capítulo 17, versículos de 23 a 25, porque é exatamente nesses versículos que nós encontraremos o fundamento primeiro para falarmos e meditarmos sobre a doutrina da graça divina. E eu lhes digo por quê.
Porque antes de nós meditarmos sobre a graça de Deus, é pertinente, irmãos, que nós meditemos sobre o caráter desse Deus que se manifesta favoravelmente aos homens. Em outras palavras, é pertinente a pergunta a respeito de qual é o caráter desse Deus. Quais são os atributos, as qualidades desse Deus? E isso, irmãos, eu afirmo porque o conceito que temos de Deus determinará de uma forma final o conceito que temos sobre graça. Pensemos da seguinte maneira, nesse momento. Nós podemos nos relacionar com as pessoas pelo menos de 3 maneiras. Nós podemos julgá-las acima de nós, em virtudes, podemos julgá-las acima de nós em autoridade, podemos julgá-las acima de nós em qualidades, podemos julgá-las acima de nós em honra, ou podemos julgá-las como que sendo indivíduos que estão no mesmo pé de igualdade conosco em relacionamentos. Por isso tratamos essas pessoas como que alguém igual a nós, em todas as áreas e decisões da vida, em todos os relacionamentos. Ou podemos ir a um outro nível de relacionamento. Podemos olhar para as pessoas e podemos, de repente, por um pouco, acreditar que elas não estão nem acima de nós e nem no mesmo nível de nossa humanidade. Podemos olhá-las para baixo e podemos achá-las que são indignas de um relacionamento conosco. Ou podemos pensar que por um pouco elas devem alguma coisa a nós, que seja respeito, honra, ou qualquer outro tipo de relacionamento e dádiva para conosco. Esse conceito que nós temos a respeito das pessoas, a maneira como nós nos relacionamos com elas, elas estão, ou essa forma está necessariamente associada ao conceito que temos delas. E isso também se dá com Deus. Ou nós podemos considerar que Deus é um ser acima de nós, pelas suas qualidades excelentes, pelos seus atributos de perfeição, como um Deus, um ser exaltado acima de toda a criação. Ou podemos considerar que Deus está no mesmo nível dos homens, e que podemos então nos relacionar com Ele, como uma parte igual, e podemos dialogar com Ele, podemos cobrar coisa dele, e Ele pode cobrar coisas de nós. Ou podemos pensar em Deus de uma outra maneira. Podemos pensar em Deus olhando para baixo. Nós olhando para baixo. E determinando que Ele execute isso ou aquilo. Ordenando que Ele realize esta ou aquela obra. Mandando que Ele manifeste não a sua graça, mas a sua obrigação de nos abençoar. E eu torno a dizer, quer seja olhando para o alto, quer seja olhando para o horizonte, olhando para Deus como parte igual a nós, e quer seja olhando para baixo como Deus sendo aquele que deve algo ao homem, sujeito aos desejos e caprichos dos homens, essas 3 formas de ver Deus, elas estão necessariamente ligadas ao conceito que temos de Deus. Por isso, nesta noite, eu começo esta série de pregações que estarei expondo aos irmãos durante todo este ano, fazendo uma pergunta simples. Aqueles que já professam a fé cristã,
E aqueles que estão conosco são nossos amigos e que ainda não alcançaram esta fé em Cristo. Qual é o conceito que você tem de Deus? Quando tu pensas em Deus, o que vem primeiramente na sua mente? Quais são os conceitos que povoam a tua mente quando alguém fala a respeito da Bíblia, a respeito da criação de todas as coisas, e de tudo isso tira a palavra divindade, Deus? Este questionamento, irmãos, é um questionamento seríssimo, importantíssimo, porque, como já lhes disse, o conceito hoje que você tem na mente a respeito de Deus, ele tem dirigido o teu relacionamento com Ele, de tal sorte que a qualidade deste teu relacionamento com Deus depende da qualidade do conceito que você tem de Deus. Permitam-me aqui dar um exemplo para vocês. E pegar este exemplo e projetar para o nosso relacionamento com Deus. O conceito que temos de pai, o valor que atribuímos à figura paterna ou materna, dirige o modo com que nós nos relacionamos com eles. Quanto mais exaltado for o conceito que temos da paternidade e da maternidade, mais seremos prontos a ajudar os nossos pais. Quanto mais considerarmos que a figura paterna e materna são figuras dignas, importantes, mais rapidamente nós nos submeteremos às orientações, às determinações, aos conselhos e às ações de nossos pais. Mais prontamente calaremos, mais prontamente teremos paciência, mais prontamente observaremos as palavras proferidas pelos nossos pais em suas orientações e aconselhamentos. Porém, na medida em que o nosso conceito a respeito da figura paterna, na medida em que o nosso conceito a respeito da figura materna, a utilidade, a importância, a dignidade dessas figuras na nossa vida, forem abaixo daquilo que a palavra de Deus nos ensina, mais prontamente viraremos as costas enquanto eles nos falam. Não teremos dificuldades em criar situações vexatórias para os nossos pais diante de seus amigos. Não honraremos eles, não lhes daremos presentes, não diremos, eu o amo, eu a amo. Não comemoraremos os seus aniversários, mas trataremos eles como coisa de só menos, coisa de pouco ou nenhum valor. Portanto, percebamos assim, o conceito que temos da figura paterna dirige o nosso relacionamento com os nossos pais. A Bíblia diz assim: e quando orardes, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu. E então eu pego esse gancho e digo assim: quanto mais elevado for o nosso conceito a respeito desse Pai celestial, melhor será a qualidade de nosso relacionamento com Ele. Quando o nosso conceito a respeito de Deus for um conceito exaltado, sublime,
puro. Estes conceitos exaltados, sublimes e puros, hão de dirigir a nossa oração, hão de dirigir o nosso culto, hão de dirigir a nossa leitura das Sagradas Escrituras, hão de dirigir o nosso comportamento quando nós nos sentimos cobrados por Ele em alguma questão ética, moral e espiritual. Mas quando os nossos conceitos a respeito de Deus forem conceitos pequenos, tacanhos, medíocres, e olharmos a Deus como algo de pouco valor, de pouca ou nenhuma dignidade, ou quando duvidarmos a respeito da sua existência, ou quando questionarmos a sua soberania, ou quando colocarmos em xeque a sua sabedoria, quando nós questionarmos que Ele é Deus justo, bom, santo, que tem misericórdia, e quando todos estes conceitos excelentes de Deus não estiverem na nossa mente, não estejamos nessa noite equivocados ou enganados. Essa forma de pensar a respeito de Deus, negando as suas qualidades, há de dirigir o nosso comportamento com Ele. Mas isso é matéria da pregação de um outro domingo. Eu gostaria simplesmente de colocar nesta noite esta verdade das Escrituras. O conceito que temos de Deus dirige o nosso relacionamento com Ele. O conceito que temos de Deus dirige a interpretação de como Ele se relaciona conosco e como nós nos relacionamos com Ele. Por isso, então, irmãos, o texto de Atos, capítulo 17. Por quê, irmãos? Porque quando nós lemos, irmãos, o versículo 30, observe nas Sagradas Escrituras, o versículo 30 vai dizer: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam. Ora, irmãos, o que é que Paulo quis dizer quando ele afirmou que Deus não levou em conta os tempos da ignorância? O que Paulo está dizendo, irmãos, é que se Deus fosse estritamente executar a sua justiça na humanidade, a história da humanidade já havia cessado há muito tempo. Deus já teria dado cabo à história dos homens na terra. Mas tu dirás assim: pastor, porque Deus já teria dado cabo à história dos homens aqui na terra? Porque o Deus bíblico é exatamente aquele Deus que se revelou a Isaías. Este homem, este profeta do Senhor, quando entrou no templo, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E quando ele teve essa visão gloriosa de Deus, ele viu que os anjos diziam: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Na estrutura da língua hebraica ele quis dizer isso: santíssimo, santíssimo é o Deus Todo-Poderoso. E a Escritura Sagrada diz, irmãos, que aqueles anjos, eles com duas asas cobriam os pés, com duas asas cobriam o rosto e com duas asas voavam. O ato de cobrir os pés, o ato de cobrir o rosto, irmãos, é uma indicação de que aqueles anjos, eles sabiam que estavam na presença de um Deus Santíssimo. Eles estavam na presença de Deus, mas estes anjos que nunca caíram, eles mesmos, eles se sentiam indignos de estarem na presença desse Deus.
E então, quando nós olhamos o conceito elevado, observem, e quando nós olhamos o conceito elevado da Bíblia, que a Bíblia, digo, atribui a esse Deus como um ser santíssimo, que é pura luz e nele não habita trevas nenhuma. Então nós concluímos que a história da humanidade, uma vez que a história de pecados, de rebeldia, de transgressão, de quebra sistemática da lei de Deus, e que ofende a santidade desse Deus, esse Deus, se fosse executar então a sua estrita justiça, os homens já não mais estariam aqui na terra. E então é aqui que entra a doutrina da graça divina. É aqui, irmãos, que Deus revela o seu atributo, a sua qualidade como Deus misericordioso. O Deus que, a despeito dos pecados da humanidade, ou dos seus pecados, digo, a despeito de suas rebeliões, da quebra sistemática desse Deus bondoso, esse Deus se mostra longânimo, planeja a salvação dos seus escolhidos e não leva em tempo, ou não leva em conta os tempos da ignorância. E permite que os homens continuem existindo e tenham a oportunidade de alcançarem a salvação em Cristo Jesus. No versículo 30, então, irmãos, nós temos o registro da maravilhosa graça de Deus. No versículo 30, nós encontramos Paulo dizendo que aonde abundou o pecado, abundou a longanimidade de Deus. Deus pacientemente tem tratado com a humanidade a despeito de suas rebeliões, de seus pecados. Mas por que eu estou dando ênfase no versículo 30? Porque o versículo 30, irmãos, ele carrega consigo o tema anual da nossa igreja, só a graça. Mas o que eu estarei expondo nesta noite, irmãos, está escrito dos versículos 23 a 25. E eu lhes digo por quê. Paulo, antes de falar sobre a graça de Deus, Paulo falou sobre os atributos de Deus. Paulo, antes de dizer que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, ou seja, que Deus manifestou a sua graça salvadora aos homens, Paulo, primeiramente, ele vai ajustar, ele vai consertar, ele vai mostrar os equívocos, os erros que os gregos possuíam a respeito de Deus, que os gregos tinham conceitos errôneos a respeito de Deus. Eles eram extremamente religiosos. Em Atenas existiam centenas e centenas de deuses, de ídolos, e muitos outros templos erigidos a estes deuses. Mas a sentença de Paulo é esta: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E Paulo, então, irmãos, antes de falar sobre a graça de Deus, ele vai falar sobre esse Deus que concede a sua graça. Por isso, irmãos, então é pertinente, diante de nós, antes que venhamos a falar sobre a graça divina, é preciso que nós meditemos sobre os atributos desse Deus que se manifesta favoravelmente aos homens. Porque percebam isto, faltava a este povo religião, faltava a este povo culto, faltava a este povo manifestações religiosas, faltava a este povo templo? Não faltava.
Paulo diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando pela vossa cidade, e então Paulo vai dizer como vivia a população de Atenas. Vivia em constantes ações e atitudes religiosas. Então veja o que eu vou dizer para você nesta noite. Você pode ser extremamente religioso e não conhecer a Deus. Você pode ao mesmo tempo falar muito de Deus e ao mesmo tempo não conhecer nada de Deus. Você pode dizer: pastor, eu sou um cristão. Tudo bem, mas a partir desta noite eu quero fazer um questionamento a você. Tudo bem, eu aceito e eu creio na sinceridade da tua alma, que houve um dia que um pregador disse: arrependa-se de seus pecados, entregue a sua vida a Cristo. E naquele dia você fez uma oração e você disse: Senhor, eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço que Jesus foi erguido lá naquela cruz pelos meus pecados. Senhor, me perdoa. E eu recebo tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Eu creio no poder salvífico daquele que foi pendurado no madeiro em meu lugar. Eu estou arrependido e eu creio nele. Eu acredito na sinceridade dessa oração que talvez você tenha feito. Mas eu quero fazer uma pergunta hoje a você. Hoje, a maneira como tu crês a respeito de Deus é a maneira bíblica? Você pode dizer que o Deus que tu serves é o Deus bíblico? Se hoje alguém dissesse o que é Deus para você, quais são as qualidades de Deus, como é que tu te relacionas com Deus, será que a Bíblia aprovaria cada uma das sentenças verbalizadas por você? Será que a maneira como você crê a respeito de Deus é a maneira bíblica, é o conceito bíblico, é a forma bíblica de falar a respeito de Deus? O certo é que Paulo diz: é exatamente esse Deus que vocês não conhecem que eu quero pregar, que eu quero ensinar. Então eu lhes digo, ou lhes faço uma pergunta: quais os atributos, quais as qualidades desse Deus pregado por Paulo? O que é que Paulo está ensinando para os atenienses? E o que Paulo quer nos ensinar nesta noite a respeito de Deus? Então Paulo diz: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. A Bíblia diz então, irmãos, o primeiro conceito de Deus é que esse Deus bíblico, ele é a origem de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, mas ele não foi criado por ninguém. Pelo seu poder, ele move e moveu tudo, para que tudo viesse à existência. Mas ele não foi movido por ninguém. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer no final do capítulo 11 de Romanos: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para todo sempre. Amém. Então o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é exatamente aquilo que ele pregou, aquilo que ele escreveu lá em Romanos capítulo 11. Ninguém originou Deus, mas ele é a origem de todas as coisas, como diz lá em Gênesis, no princípio
criou Deus os céus e a terra. Nós dependemos em nossa existência dele. E todo o universo criado revela o seu poder. Todo o universo criado revela a sua sabedoria. Toda a natureza expõe ao homem a inteligência, expõe ao ser humano esse Deus providente que tudo estabeleceu, que colocou cada uma das partes do universo e estabeleceu leis físicas, leis da química, da matemática, e estabeleceu tudo para a sua glória e colocou no universo a lei da harmonia e a lei, irmãos, do belo, do maravilhoso, do gracioso e da providência, para que nós, os seres humanos, olhando para a natureza, pudéssemos contemplar o Criador. E quando diz que Ele fez todas as coisas, Ele nada excluiu. Todas as coisas, irmãos, quer dizer coisas que nós consideramos boas. Mas quando ele diz todas as coisas, Paulo também está nos lembrando que ele criou também Lúcifer, não como um anjo mau. Criou também os anjos, e parte desses anjos se rebelaram. E hoje são aqueles que militam contra o povo de Deus, mas até estes tais foram criados por Deus. Segunda verdade, Paulo vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. O que Paulo está afirmando aqui, o que Paulo está dizendo, irmãos, é que esse Deus, desconhecido para os atenienses, era um Deus soberano, e que a sua soberania abarcava todas as realidades, quer sejam as coisas celestes, quer sejam as coisas terrenas, tudo está debaixo de sua mão. O seu trono está estabelecido desde toda a eternidade, e desde toda a eternidade Ele tudo governa para a sua glória e para o bem da sua igreja. Ele é Senhor no céu, como diz as Escrituras, que os anjos obedecem à sua voz. Ele é Deus na terra, porque Ele levantou Ciro e disse: Ciro é o meu pastor e executará completamente a minha vontade. Ele é Senhor do céu, porque quando Satanás, planejando destruir a vida de Jó, Satanás teve que comparecer na presença de Deus, nas regiões celestiais, e pedir permissão para tocar na vida de Jó. Mas Ele é Senhor da terra, como diz as Escrituras: o coração do rei está nas mãos do Senhor, e Ele inclina para a direita ou para a esquerda, conforme a sua boa e santa vontade. É esse Deus que tu crês? É nesse Deus que tua alma se deleita? É nesse atributo de completa perfeição, de soberania, que quando tu passas pela adversidade, tu encontras então um local de aconchego, em paz, lembrando que esse Deus está no controle de todas as coisas? O certo é, irmãos, que era próprio da teologia da religião grega crer em um Deus do céu, em crer em outro Deus da terra, em crer em um outro Deus do mar, em crer em um outro Deus do fogo, em crer em um outro Deus do vento, em crer em um outro Deus ou deusa da fertilidade, e assim por diante. Paulo então diz
Eu estou pregando, eu estou ensinando a respeito de um Deus que, a despeito da vossa religiosidade, vocês não conhecem esse Deus. E esse Deus que eu vos prego é um Deus que tem em suas mãos o governo de todas as coisas. Tu crês assim a respeito de Deus? Ou quando vem a adversidade, por um pouco tu desconfias que Deus não controla todas as coisas concernentes à tua vida e ao teu destino? Quando todas as coisas são tão somente alegria, gozo, prosperidade e paz, tu vês Deus? Mas quando o dia mau, o dia da adversidade, o dia do luto, o dia da dor, quando as perdas violentam a tua casa, quando o infortúnio não pede licença para passar e passa, não ao teu lado, mas por cima de ti, e traz grandes dificuldades à tua existência, ainda assim, tu tens afirmado essa completa soberania de Deus? Quem é Deus para você? A despeito da tua afirmação que tu és cristão, eu te pergunto, é esse conceito paulino e bíblico que reside no teu coração, como lei indelével, forte, que não pode ser apagada pela adversidade e nem pelos questionamentos existenciais da vida? Queira Deus que sim, irmãos, porque antes de falar sobre a graça, Paulo disse: esse Deus é Senhor do céu e é Senhor da terra. Paulo então continua: ele não habita em santuários feitos por mãos humanas e nem é servido por homem nenhum. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é fazendo um forte contraste com a religião dos gregos. Os deuses necessitavam de cultos. Os deuses estavam circunscritos aos templos. Dependiam de seus adoradores. Alguns chegavam até a afirmar que se não houvesse culto, os deuses deixariam de existir. Então Paulo assim diz: esse Deus que é desconhecido por vós, é um Deus que não está circunscrito ao templo, e ele não depende dos sacrifícios humanos. É um Deus livre, é um Deus autônomo, é um Deus que faz prevalecer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aqui há um alerta, irmãos, e um alerta seríssimo, especialmente em tempos, ou nos tempos nos quais nós nos encontramos hoje. Quando sorrateiramente, quando sutilmente imaginamos que de alguma forma Deus depende de meu culto, de minha adoração, de minha frequência na igreja, e pensando nisso, por tabela, penso que Ele, na medida em que eu realizo esses atos litúrgicos e religiosos, Ele é obrigado de alguma forma a me obedecer, a realizar aquilo que peço em minha oração. Lembro-me, irmãos, neste momento,
do momento histórico no qual passou o povo de Israel. Isaías e Jeremias que o digam. Deus disse pela boca do profeta: vocês devem se arrepender de seus pecados. Se vocês não se arrependerem, vocês vão para o exílio. Eu mandarei uma outra nação, e essa nação levará vocês. O povo dizia: não, Deus não faz nem mal e nem bem. Deus não destruirá o seu povo. Deus escolheu Jerusalém. E Deus ordenou a construção do templo. É a casa dele, é onde ele mora. E Deus não destruirá a sua casa, o seu templo, e nem destruirá aqueles que o adoram. Não é assim que os homens, de uma forma astuta, pensam a respeito de Deus? Os homens olham para Deus. Dificilmente os homens olham para Ele. Na sua arrogância, o homem quer tratar a Deus como parte igual. Na sua arrogância, os homens olham para Deus como parte inferior. Mas a Bíblia diz que a promessa de Deus não caducou. A palavra de Deus diz que Deus honrou cada uma das palavras proféticas. E os profetas que disseram que o povo de Israel iria para o exílio, que Jerusalém seria destruída, que o templo seria destruído, esses profetas foram honrados por Deus. E Jerusalém e o templo sucumbiram. Esse mesmo Deus que disse: Jerusalém é a minha cidade querida. Esse mesmo Deus que disse: vocês vão construir um templo para que eu possa habitar nele. E quando o peregrino, quando o órfão, quando a viúva, quando o atribulado entrar nesse templo e invocar o meu nome, eu ouvirei do céu, e eu manifestarei a minha graça, o meu poder, a minha intervenção, a minha providência, e essa pessoa será abençoada. Esse mesmo Deus que falou coisas tão maravilhosas a respeito do templo, esse mesmo Deus que, quando o templo foi consagrado, a sua glória encheu o templo de fumaça, foi esse mesmo Deus que mandou os babilônicos destruírem Jerusalém e o templo. Então Paulo diz, versículo 24: Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido. Ele nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Vocês percebem este momento de culto? Eu quero lhes perguntar: quem necessita deste momento de culto? É Deus? Acaso aumentamos glória a Ele quando estamos em culto? E quando deixamos de cultuá-lo, Ele deixa de ser Deus? E quando deixamos de orar, agradecer a Deus pelo alimento, Ele deixa de ser providente? Ele deixa de manifestar o seu poder aos homens? Não. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono, como ser perfeito, eterno, que não depende dos homens, que não é servido por mãos humanas, de tal sorte que esse culto é uma necessidade nossa e não dele.
Nós que necessitamos da comunhão com Ele. Nós que dependemos dEle. Nós que temos a nossa existência cativa à sua vontade. Nós que precisamos, a cada milésimo de segundo, que Ele dos altos céus se manifeste como Deus gracioso para nos manter a vida, e nos conceder tudo aquilo que necessitamos para viver neste mundo. Então a Bíblia diz: Ele não habita em santuários e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Às vezes eu fico pensando, irmãos, como tem pessoas que professam a fé cristã e tratam o culto como se fosse alguma coisa que em Deus faltasse. São pessoas indolentes, são pessoas lentas por reconhecer as suas próprias necessidades, que mutilam a alma, que fazem a alma morrer de inanição, que empobrecem o espírito, quando não reconhece que esse tempo aqui é um tempo no qual Deus nos concede para que nós sejamos alimentados espiritualmente. A carência e a necessidade é nossa e não dele. Então eu lhe pergunto: tu crês em Deus assim? Por fim, irmãos, ele vai dizer: Ele nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Como é que Paulo fecha essa sessão? Para poder mostrar a graça salvadora, ele primeiramente mostra esse Deus maravilhoso, glorioso e exaltado. E depois que ele mostra esse Deus que criou todas as coisas, e após dizer que esse Deus não precisa dos homens, então lhe diz: mas os homens precisam dele. Tu sentes esta dependência de Deus? Tu te encontras em situação no qual tu dizes para Ele que você tem carência e necessidade dEle? Será que a tua disposição é a mesma disposição de Agostinho, quando ele disse: Senhor, tu nos fizeste para ti mesmo, e a nossa alma só descansará quando descansar em teus braços? Tu percebes, embora as muitas necessidades humanas próprias deste mundo, emprego, saúde, dinheiro, relacionamentos agradáveis, vida social, finanças, em meio a todas essas necessidades, tu és capaz de perceber que a maior necessidade que tu tens é a necessidade dele? E que a despeito dele não ter necessidade tua, mas ele se volta graciosamente, favoravelmente, providencialmente ao teu favor e estende a mão dele para resgatar você e manter contigo um relacionamento pactual de amor e de bondade? Você reconhece isso? Se tu reconheces isto, então tu estás preparado para entender o conceito de graça na Bíblia. Mas enquanto tu achares
que Deus é o teu igual, ou que Deus está abaixo de ti, e que precisa do teu culto, precisa da tua adoração, precisa desse templo, precisa da tua religião, então é impossível que você entenda o que é a graça divina. A graça é a ação de um Deus que não precisa de nós, mas que estende a sua providência por nos abençoar, porque Ele sabe que nós precisamos dEle.